ela vai ser sempre a mãe do meu filho. Eu sempre coloquei na minha cabeça isso. Ela nunca vai deixar de ser mãe do meu filho. Uma coisa é quando você separa e não tem um filho. Quando você tem um filho, você vai saber que você tem um relacionamento perpétuo, ele é eterno com a pessoa. Você está entendendo? Então, o mínimo que eu colocava no meu coração e eu passava isso para ela e ela também tinha, por mais que houvesse discussões, temos que ter uma convivência para o resto da vida. Olá, meu nome é Tiago Barbosa, sou advogado, especialista em direito de idoso, direito de família. Estamos aqui para mais um episódio com a minha amada Lidiane Vieira Barbosa. Prazer, nós já gravamos o episódio. Estou muito feliz que você está aqui novamente. Olá, estou muito feliz, né, de estar mais uma vez aqui participando e espero acrescentar em muitas coisas. Bem, no último episódio nós falamos um pouquinho, né, do nosso relacionamento, como é que foi nossa separação, nossa volta, nossa criação com o filho, mas hoje a gente vai pautar um pouquinho mais sobre a questão do divórcio e da separação, o que tomar. Né? No caso, nós não chegamos a ser casados, mas vivíamos em união estável e terminamos o relacionamento. Então, me fala como é que você viu isso tudo, como é que foi nossa separação, como é que você enxergou isso? Vamos lá. Depois da separação, como ele não tinha, né, não veio um divórcio efetivo, né, mas veio a gente separou e um distanciamento que tinha que colocar, né, especificamente os dias, escolher a guarda, o valor da pensão. Mas, no nosso caso, não teve nada disso específico. Né? Era um valor suficiente, o valor da pensão foi como um acordo, né, entre nós dois. A guarda que a gente pode, né, falar que é a guarda compartilhada. Ficou com você, mas a gente tomava as decisões juntas. Era uma híbrida, era mais para compartilhada do que para uma guarda exclusiva sua. Isso. Mas foi tudo de forma verbal, né? A gente sempre nunca colocamos nem no papel, foi sempre conversado. E sempre botar prioridade à comunicação, né? E aí, como é que vai ser esse final de semana? Era assim que a gente ia se adequando, na medida que a gente ia vendo, não atrapalhando a vida de nenhum. O normal, no caso de uma separação judicial, é você procurar um advogado. Tá? O nosso caso é uma exceção, gente. Ela foge um pouco à regra, tá? Porque tinha diálogo. Mas, normalmente, no caso de uma separação complexa, em que o diálogo ele se encerrou, está imbuído de raiva, sentimentos não muito negativos com relação um ao outro, se aconselha buscar um advogado e procurar estabelecer os termos, né, de forma judicial. Tá? Então, o normal, quando a pessoa se separa, é tentar o pai buscar ofertar alimentos, ou a mãe exigir o alimento, caso não seja feito espontaneamente, não chegue num consenso, porque você pode fazer tudo isso, um acordo de guarda, pensão, visitas, tudo de forma consensual na justiça. Tá? Então, o primeiro passo para quem separa, se for um casamento, é buscar a separação do casal, ajuizar isso, ou ajuizar ou de forma extrajudicial, tem as duas vias, dependendo da intensidade, se tem filho menor ou não. Então, tudo vai depender do caso. Tá? No nosso caso, como eu disse, fugiu a regra porque nós optamos por fazer tudo mantendo o diálogo. Mas separou, procure um advogado. O pai, independente do que for, tem que pagar alimentos, tem o direito de visitar os filhos e normalmente a guarda, dependendo da idade, o juiz determina para a mãe, ou hoje em dia tem se usado muito a guarda compartilhada. Normalmente é assim, mas no nosso caso foi um pouquinho diferente. A gente pode até citar aqui alguns exemplos, como na própria escola do João Vitor, os coleguinhas dele, ele comunicava, ele chegava lá em casa, falava: mamãe, eu queria estar igual o meu amiguinho, que vive. Eu perguntei para ele por que ele vê a mãe dele um dia sim, o pai, a guarda era alternada, né? Um dia era a mãe que ia buscar na escola, outro dia era o pai.
E eu falei para ele que, no nosso caso, não precisaria, isso não ia acontecer porque nunca precisou. Isso é que são casos que tem que colocar realmente na justiça, tem que deixar tudo certo. E aí, no decorrer do nosso caminho, a gente sempre começou a explicar para ele o porquê das situações que não funcionavam com a gente. Nesse caso, agora, vendo você falando aqui agora, eu acho que o que o João Vitor queria, talvez, era até a minha presença mais para buscá-lo na escola, porque eu pegava ele mais os fins de semana, eu nunca fui de buscá-lo na escola e levá-lo, até porque você é professora, a escola era perto da casa da Lidiane, então, quando nós fixamos o nosso acordo, eu não levava e nem buscava na escola. Eu creio que o João Vitor, ao falar desse caso, era mais para poder ver o pai do que a questão legal. Sim. Você está entendendo? Era mais pela ausência de paternidade, que eu já gravei um episódio com meu filho, né? Sobre essa questão que eu tive, fui um pai ausente em parte da vida, presente, mas ausente. Parece uma contradição, mas isso acontece. Mas num aspecto que era diferente, que o João Vitor vinha muito conversar com a gente, pai, como é que é aqui? Que eu vejo, às vezes, meus coleguinhas, o normal da guarda é se a cada 15 dias ali o pai pegar, tá? A lei estabelece, é livre, né? Você pode chegar ao acordo que quiser entre pais, se for um contrato bilateral de ambas as vontades, ali você pode estipular a cláusula que quiser, né? Dentro dos limites legais, mas o normal é a cada 15 dias, né? Dependendo da idade da criança. Então, alguns tinham isso, a gente não fez nada disso, né? Tinha também os episódios dos finais de ano, de quem era o Natal, de quem era o Ano Novo. A gente sempre deixava bem antes, uns dias antes, para poder se comunicar, porque a gente não tinha essa parte bem acertada. Porque a gente deixou ser natural, para ver se quem ia viajar, né? No nosso caso, o que estabeleceu o João Vitor gostaria de ir para onde? Ficava a maior parte, às vezes, das férias com a Lidiane, porque ela ia muito visitar a família para a praia. Como eu teve um período que eu não viajava muito, ficava por Brasília, eu não vou ficar segurando meu filho, por mais que eu tivesse direito à metade do tempo ali das férias, né? O normal que se estipula na justiça é dividir, eu deixava, às vezes, ficar mais, porque ele ia para uma praia, ia ter primos pequenos, então... No que falta da lei era um pouco mais de bom senso. A gente usava muito de bom senso, né, para fixar isso, com base no interesse do João Vitor. Então, assim, eu poderia falar, vai ficar 15 dias comigo, mas nós sempre demos a liberdade do nosso filho, não que ele decida, mas pelo menos ele omitiu uma opinião do que ele gostaria de fazer. As férias é dele, então a gente conversava muito sobre isso, né? E ele gostava de ir para a praia, ele ia mais para o Piauí, ficava as férias um pouco mais com a mãe, porque a Lidiane sempre viajou, sempre gostou de viajar com a família, né? Então vale a pena ter essa conexão, assim, que eu falo, de comunicação, né? Isso favorece muito, né, o lado da criança, a caminhada dele. E a gente, né, veio evoluindo em torno, né, dessa caminhada, né? E o principal o fato de nós restauramos e muito foi possível restaurar o nosso casamento porque a gente tinha um respeito mútuo, apesar das discussões, já teve falta de respeito, claro, episódios de brigar, normal. Mas, assim, no fundo a gente respirava, eu sabia que ela era uma boa pessoa, uma boa mãe, ela sabia a mesma coisa de mim, então a gente tem que ver o interesse maior. Ela vai ser sempre a mãe do meu filho, eu sempre coloquei na minha cabeça isso. Ela nunca vai deixar de ser mãe do meu filho. Uma coisa é quando você separa e não tem um filho. Quando você tem um filho, você vai saber que você tem um relacionamento perpétuo, ele é eterno com a pessoa, você está entendendo? Então, o mínimo que eu colocava no meu coração, e eu passava isso para ela, e ela também tinha, por mais que houvesse discussões, temos que ter uma convivência para o resto da vida. Aí a pergunta é, com respeito, com amor, ou com raiva e com afastamento, fofocando, fazendo coisa? Então, nós optamos de tentar colocar o interesse do nosso filho em primeiro lugar e realmente incentivar um ao outro. Eu sempre incentivei a Lidiane, mesmo separado, em casamento, achar uma boa pessoa. Na ausência disso, a gente nunca perdeu uma amizade. Eu sei que isso também não é uma coisa normal.
E nem é possível na maioria dos casos, gente. Mas eu não estou dizendo para você ser amigo da sua ex nem nada, mas torcer para que ela cresça, encontre alguém, ou seja feliz, já que não dá mais certo, pelo menos um mínimo é ter uma convivência amigável e desejar o bem, né? Então a gente sempre desejou o bem para o outro. Isso até as pessoas não entendiam muito bem isso, né? Eu queria deixar uma mensagem, né? Assim, bem finalizando, deixando uma mensagem. Que todos os casais que venham, né, passando por esse processo de divórcio, separação, procurem, né, o máximo ter essa comunicação antes de tomar uma decisão mais pesada, né, que influencia, que chega a ser um pouco pesado para a criança, porque não só para a criança, né, isso acaba influenciando a família, né, e aí é o que eu mais desejo de todo o coração, que vocês passem por esse processo, pelo menos metade do que a gente passou. Mas busque um profissional da área, porque às vezes a pessoa, às vezes até deseja de um manter o diálogo e da outra não. Então respeite isso, tem advogada para essa parte, vá buscar seus direitos, está lá, mas nunca deixe de optar pela via do diálogo, tá? Por mais que você busque a justiça, concomitantemente, você também pode tentar buscar fazer uma pergunta: como eu restauro o diálogo com a pessoa? Por mais que um não queira, mais, está com raiva e tudo mais, você tem que ter como meta isso em algum dia. Como é que eu restabeleço o meu canal de comunicação saudável com a mãe do meu filho, com a minha ex-mulher? Isso leva para toda a vida, com amiga, com pai, mãe, restabelecer canais de quem você ama, comunicação saudável, para mim é um propósito de vida, tá? Para você ter paz, né? Então, uma das coisas que eu gostaria, Lidiane, antes da gente encerrar, falar, e essa história é muito engraçada, nós, no início desse ano, nós fizemos o método Destiny, né, do Thiago Brunet, irmão aqui do Daniel, que é meu mentor aqui da Infinitus, né, o irmão Daniel Brunet, o Thiago Brunet. E em maio nós fomos para o método Destiny. Essa é uma história muito bacana, que a partir dali que a gente começou a brotar mais do que uma amizade, né? E as pessoas não entendiam ali, né, Lidiane? Conta como é que foi naqueles exercícios. Você lembra que as pessoas que estavam à nossa volta falavam: como é que pode isso, vocês estarem aqui, como é que vocês são amigos e viajam juntos, os três com o filho? Isso aí me marcou muito. Foi... como eu posso começar? Vamos lá. Foi uma viagem, né? Ele fez um convite como amigos. E como falava sobre o empreendedorismo, né? Nosso filho já com 13 anos já estava bem alerta também sobre isso, porque eu acho que isso está no nosso sangue mesmo. Resolvemos fazer essa imersão. No decorrer, né, dos exercícios do método, o João Vitor ia para um lado, o Thiago ia para o outro, e assim ia, né? E eu ia para o outro lado. Toda vez que separávamos para fazer qualquer tipo de exercício, voltavam umas 3, 4 pessoas e perguntavam, queria entender como é que era a nossa situação, como que nós estávamos viajando em família, mas não éramos casados, mas, enfim, amigos. E você falava o quê para eles? Somos amigos. E eu, né, respondia, eles faziam essa pergunta e a gente respondia: sim, somos amigos, já há uns 11, né, quase 12 anos. E estamos sabendo lidar bem com essa situação. E vários falavam que estava errado. Estava errado. Mas vocês alguém tem... O errado é porque eles torciam para a gente estar juntos. Isso, você tem alguém, ele tem alguém? Não. Então, por que vocês estão... O que impede, né, de vocês ficarem juntos? Eles admiravam o fato de nós não termos ido para a justiça. Isso eles sempre achavam: olha, que importante essa lição de tentar ao máximo evitar levar para o judiciário, né? Então, isso é uma coisa que a gente ouve muito. Ninguém entende isso, né? Pô, mas não tem nada no papel, não tem nada. Mas volto a te falar, gente, mais uma vez, isso é uma exceção, tá? Mas coloque isso como um propósito também. Por mais que já tenha feito, volto a dizer, vamos buscar restaurar o diálogo em prol
em prol da família. E é isso, não é, meu bem? É, meu bem. Então, finalizando, Deus é família, né? Deus é amor. Te amo, meu bem. Também te amo. Galera, esse é mais um episódio. Obrigado por ter, né, mais uma vez, meu bem, com a gente compartilhado isso um pouco com vocês. Espero que essa história toque e sirva de inspiração para alguns casais, mas, volto a dizer, procurem sempre um advogado para poder orientar, mas sempre com o propósito de restaurar o diálogo e a comunicação saudável. Paz, amor e unidade. Um abraço a todos.